Enquanto eu tomo um chazinho, eu vou compartilhar com vocês uma situação que ocorreu há alguns minutos. O nosso cotidiano, o nosso dia a dia, às vezes nos traz situações em que nós precisamos parar e pensar sobre o que aconteceu. Então, quando pessoas muito mais velhas do que eu, pessoas com muito mais experiência, com uma carga de vida muito maior, dizem assim: é o final dos tempos, eu realmente acredito de que seja o final dos tempos. Eu vim prestar ajuda a uma amiga que não se sentiu bem. E aí eu vim ajudá-la porque ela não tem condições teve tonturas devido a uma série de problemas de saúde. E enquanto nós aguardávamos atendimento, nós estávamos conversando sobre a vida, sobre o casamento, sobre filhos, sobre trabalho, sobre tudo. Eu tentei distraí-la para que ela se sentisse melhor. E aí então ela me disse, sabe, que quando o meu filho trabalhava na empresa tal, ele sempre tirava atestado. A saúde dele é muito boa desde que ele nasceu, mas ele sempre tirava atestado para cuidar de mim, porque se eu ficava doente, ele não ia trabalhar enquanto não tivesse a certeza de que eu estava realmente bem. E a firma era muito solidária com isso, porque a firma sabia que ele é o meu único filho e sempre respeitava os atestados dele, nunca contestou, nunca reclamou, enfim. E aí começamos a lembrar de quando nossos filhos eram crianças, do que nós fazíamos, enfim. E aí, quando se aproximou o momento dela ser atendida, eu me lembrei de que nós estávamos muito próximas da residência do filho dela. E aí então eu perguntei: tu queres que eu ligue? Tu queres que eu chame o teu filho? E aí ela disse: não, não chama, porque isso vai me causar um problema muito grande. Eu disse: como assim um problema muito grande? Não, porque a mulher dele não vai gostar que eu avise que eu estou doente. E talvez até ela nem permita que ele venha aqui me ajudar. Eu confesso que eu levei alguns segundos para que eu conseguisse assimilar o que ela havia me falado há segundos atrás. E aí eu parei, pensei, respirei e nesse meio tempo a atendente a chamou para ser atendida. E aí, enquanto eu estou aguardando ela sair do atendimento, eu estou aqui pensando. Nós dedicamos e eu falo nós de um modo geral, todas as mães, todos os pais, né, todas as famílias, as avós que ajudam na criação, enfim. E temos esse carinho, temos essa empatia de filhos, de pais, de irmãos.
Mas eu fico pensando, o que levaria uma esposa a não deixar um filho ir socorrer, ir visitar uma mãe que está doente? E aí vem aquela grande questão lá das pessoas mais experientes, é o fim dos tempos. Porque ela é mãe, ela acabou de gerar um filho e é um menino. E, e aí nós nos deparamos com aquela situação em relação à empatia que devemos ter com as pessoas e nos perguntarmos: e se fosse comigo? Será que essas mulheres jovens, essas esposas de agora, que privam os filhos por algum motivo de não visitarem mais as mães, cortam esse relacionamento, cortam esse cordão umbilical, não se imaginam futuramente em uma situação como essa, em que talvez a nora dela possa também ter essa mesma postura e fazer esse impedimento em relação a ela e o filho dela? É um pouco contraditório, chega a ser irônico se não fosse trágico, mas é uma realidade que deve ser pensada. E então são fatos que acontecem no nosso dia a dia que agora nós temos as redes sociais com a possibilidade de compartilharmos isso, porque o problema dessa mãe, que é minha amiga, pode ser o problema de muitas outras mães por aí que dedicam a vida para cuidar, para zelar, para amar os filhos, e aí, como que num passe de mágicas, eles se tornam pais de família, esposos, e a esposa não quer que ele tenha um relacionamento, uma convivência com a mãe dele. Agora é só ela, é só aquela outra família que ele formou. E aí eu repito novamente, seria irônico se não fosse trágico, porque é um absurdo isso, é de uma transgressão, eu diria assim, muito grande, uma situação como essa. Uma mãe não querer que avise o filho que ela pode estar de repente dando entrada num hospital para fazer o procedimento porque a nora pode não gostar. Vejam vocês. Então eu gostaria aqui de compartilhar essa situação enquanto eu espero até que ela seja atendida e aí vou continuar como amiga, dando uma assistência, fazendo o que estiver ao meu alcance, mas quando na realidade eu sei que o que ela realmente gostaria era de ter o, o carinho, o acalanto do filho dela, era ter ele por perto, se sentir segura em relação à presença dele, à atenção, ao cuidado dele. Mas infelizmente ele não pode vir porque a esposa pode não gostar. Então eu estou dividindo isso aqui com vocês e por uma questão de respeito não citei nomes, porque eu também não quero expor ninguém, mas não poderia deixar de dividir
essa minha indignação em relação a esse fato, que não é o primeiro e com certeza não será o último. Ela não é a única mãe que passa por isso. E muitas vezes, alguns casais novos, eles têm dificuldade em formar uma família, em ter filhos. E aí nós todos nos sensibilizamos. Nossa, coitada, ela quer tanto ser mãe e ela não consegue. E aí me vem à mente, quando nós ouvimos de que as coisas não acontecem por acaso, de que realmente Deus sabe o que faz e com quem faz. Então, são algumas reflexões que nós podemos ter em relação a certas situações com a qual nós nos deparamos no nosso dia a dia, ok? Fica aqui de novo, o meu desabafo em relação às situações que eu trago e que realmente fogem do nosso entendimento. Uma boa tarde a todos e espero que esteja tudo bem lá com a minha amiga.